Olá, bem-vindo ao Minuto com Deus. Hoje eu vou falar de uma das coisas lindas da natureza, da sequoia. Para quem nunca ouviu falar, eu vou falar dela. Mas antes, vamos à palavra de Deus, Lucas 24, de 44 a 49. Diz assim: Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, Jesus está falando, tá? Para os pessoal dele. Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecadores seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Jesus falando para o seu pessoal, né? E o que tem que ver a sequoia com isso tudo, né? Eu vou ler um pouquinho da sequoia, para quem não conhece, é uma árvore monstruosa, gigante. Assim, a árvore sequoia está entre os maiores e mais duradouros organismos vivos do mundo. Entendeu? Ela pode crescer até 100 metros de altura. Você entender 100 metros de altura, um prédio de mais ou menos 30 e poucos andares. Louco, hein? Pesar mais de 1 milhão de quilos e viver por 3.000 anos. Mas a sequoia deve muito do seu tamanho e longevidade ao que se encontra sob a superfície. É um emaranhado de raízes de aproximadamente 5 metros de profundidade, espalhando-se por mais ou menos de 4 a 5 metros quadrados em volta dela, alicerçando firmemente a altura imponente e o peso surpreendente. Deu para entender? Como se construi um prédio mesmo, né? Você faz os alicerces para baixo para sustentar tudo aquilo que vem acima. Todo esse sistema de expansão e raízes de uma sequoia, aí é que vem aquilo que a gente tem que falar aqui da palavra que nós acabamos de ler, né? É pequeno comparado à história, à expectativa que dá suporte à vida de quem? De Jesus. Jesus, disse em certa ocasião o seguinte, que as escrituras que eles amavam e confiavam contavam a história dele. Lembra lá na sinagoga, ele abriu o pergaminho de Isaías e leu uma descrição do Messias de Israel e disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Está lá em Lucas 4:20. Né? Mais tarde, após a sua ressurreição, Jesus ajudou os seus discípulos a entenderem, como as palavras de Moisés, o que nós lemos aqui, acabamos de ler. Né? Que as palavras, toda a Bíblia, lá de Gênesis até aqui, fala dele. Como assim? Fala dele. Todo Moisés, dos profetas, dos salmos, mostram que era necessário que ele sofresse, morresse, ressuscitasse dentre os mortos. Que grandeza, né? Isso é que é grandeza, isso que é graça. Né? E Jesus está enraizado
na história de toda a Escritura. Ele está lá, em todos os meandros da Bíblia, do Velho Testamento, são formados como essas raízes dessa sequoia para chegar nessa maravilha final das Escrituras. Né? Ver o quanto nossa vida também está enraizada nisso. Né? Porque a gente necessita disso. Necessita de Jesus. Né? E a gente necessita ter raízes profundas com o Evangelho. Então a gente precisa disso, isso nos nutre. As raízes vão trazendo mais coisas, o estudo da palavra, o ouvir das pregações, é a nossa raiz chupando a seiva e nos deixando cada vez mais forte, mais fortalecido. É isso que eu tenho para falar para você hoje. Pensa nisso. Até.